Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3 e verso 14. Evangelho de João, capítulo 1 a 3, e depois do verso 14. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora o Verbo está tudo. E o Verbo se fez carne e habitou em nós, cheio de graça e de verdade, e vindo sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Você já percebeu que as nossas palavras revelam aos outros o que se passa na nossa mente e no nosso coração? A Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Se, por exemplo, eu falasse aqui agora, eu vou falar a palavra canguru, o que te vem à mente? O peixe pura, originário da Austrália. Se eu chegasse e falasse aqui para você a palavra jumento, o que vem à mente? Né? Se eu falasse para você aqui a palavra beijo, o que vem à mente? Aquele docinho, né? Ou o ato do ócio. Então, a nossa mente identifica o que nossas palavras expressam. Então, quando você expressa algo, aí imediatamente as pessoas tentam de alguma forma ali na mente desenhar aquilo que você está falando. João, ao escrever o seu evangelho, ele destaca Jesus Cristo como o Verbo de Deus. A expressão verbo que está escrita aí na minha e na sua Bíblia é a expressão logo do grego, que significa palavra. João vai mencionar que Jesus Cristo é essa palavra. Agora, por que na nossa tradução aparece verbo? Porque você já tentou formular uma frase sem verbo? Você tenta isso ali formular uma frase sem verbo. Consegue formular uma frase sem verbo? Você já tentou a dificuldade que é formular uma frase sem verbo? No inglês, o verbo ser está mais predominante, no inglês praticamente é o que se fala, o verbo ser está. E as palavras do inglês você não consegue expressar o verbo. No português também. Então, o verbo é essencial para que as palavras ou as frases sejam definidas na nossa mente e na nossa comunicação. Então, quando o texto bíblico aparece aí, que no princípio é o verbo, e João expressa isso como em referência a Jesus Cristo como o verbo de Deus, e revela em nossa mente
mente e coração algo essencial acerca da pessoa de Jesus Cristo. Isto é, sem Ele não há como haver a comunicação com Deus. Não há como expressar ou manifestar a presença de Deus, você expressar a presença de Deus sem Jesus Cristo. E foi isso que ele disse para André, quando lá no capítulo 14 havia questionamento acerca de quem ele era, e o pedido foi que mostra do Pai, e aí ele veio e disse para André, quem me vê a mim, vê o Pai. Isto é, Jesus Cristo é esse que vê. Normalmente uma palavra não pode ter, não é? Palavra pode ter, você estuda, está ensinando, todo sabe. A Bíblia vai dizer, em Apocalipse capítulo 1, verso 8, que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última letra do alfabeto grego. Porque ele está querendo dizer que ele é o princípio e o fim. Ele é a primeira e a última letra do alfabeto grego, isso é, ele fecha, ele abre o ciclo e fecha o ciclo. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3, nós estamos estudando isso, vai dizer que Jesus Cristo ele foi revelado. Primeiro, a revelação de Deus aos homens veio pelos profetas, pelos patriarcas. Hoje é pelo Filho, por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a última palavra de Deus para a humanidade. Então entenda isso. A vida de Jesus Cristo é esse mundo, quando Deus enviou seu Filho amado, morreu aqui em nosso lugar, quando Ele enviou seu Filho amado e viveu aqui nessa humanidade e trouxe perdão para os nossos pecados. Foi a última palavra de Deus para a humanidade, porque Jesus Cristo é o ápice da revelação divina para a humanidade. Isso é, Deus não vai falar mais com você por outra coisa. Deus já está falando por intermédio de Jesus Cristo. Os homens fizeram uma mensagem de Deus, de Jesus Cristo, falamos aí a respeito de Deus, a respeito das coisas. Aí Jesus falou assim: olha, não tem mais o que falar para vocês. É só lembrar do profeta Jonas. Como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu também fico 3 dias e 3 noites aqui no terra, no ventre da terra. Jesus Cristo está se referindo à sua morte, certamente 3 dias e depois da ressurreição. Jesus falou: não tem mais o que falar. Isso é Jesus Cristo, é a verdade de Deus para a humanidade. É a palavra de Deus destinada à humanidade, revelada através de Jesus Cristo. Não há mais o que falar. Se tem alguém esperando alguma outra revelação especial, alguma coisa em relação a descer fogo do céu, em relação ao céu se abrir, em relação a acontecer qualquer coisa mega, ultra extraordinária, a última palavra de Deus para a humanidade de Jesus Cristo. Vocês não creio nesse verso do verso de Deus. O verso muito do Evangelho é esse, no princípio era o verso, e o verso estava com Deus, e o verso era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Isso é, Jesus Cristo, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, ou seja, lá qualquer outra data, imaginemos que Jesus Cristo passou a existir. A ideia comercial seja essa, 25 de dezembro, mas a gente sabe que a data mesmo não é essa. Historicamente a data não é essa. Alguns que acreditam que seja 6 de janeiro, há outros que acreditam que seja de março e abril.
que é o mês atual lá dos primeiros, 2021, próxima parte na parte, é tanto que eu vou dizer que ele é levado para ser apresentado lá no tempo, individualmente. E o povo só ia para lá no tribunal, na apresentação para perguntar. Não acredita-se nisso, mas independente disso, Jesus Cristo não surgiu dia 25 de dezembro, mas sim Jesus Cristo existia desde o princípio. Não porque ele princípio como criatura, por ele foi criado, mas ele é Deus e estava com Deus. E é isso que o texto bíblico está dizendo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio de todas as coisas. E ele fez declaração de João 8, verso 58. Antes de Abraão, porque os judeus consideravam Abraão o maior de todos os pais. O pai da fé, aquele que era o essencial da existência da nação judaica. Aí Jesus vai falar, olha, antes de Abraão, ele ele é a revelação de Deus e para você, para salvar essa humanidade. Ele é a revelação de Deus. Não existe mais nada além de Jesus Cristo que pode salvar o homem. Só ele pode salvar a humanidade. Jesus Cristo é o verbo criador, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem dúvida alguma, há um paralelo entre João capítulo 1, verso 1 e Gênesis 1, verso 1. Quem diz Gênesis 1, verso 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E João 1, verso 1. No princípio era o verbo. A mesma expressão no princípio lá está em hebraico, em João, em grego, mas é a mesma expressão, a mesma referência em relação à criação. É a nova criação em João 1, verso 1, e a antiga criação em Gênesis 1, verso 1. Deus criou o mundo por meio de sua palavra. Deus disse, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. A mesma palavra de Deus que estava lá na criação, agora João apresenta essa palavra aqui. No princípio era o verbo, no princípio era esta palavra. Isso é, Jesus Cristo já estava criando todas as coisas. No princípio, quando o príncipe João faz a sua criação, de no princípio ele está no princípio, agora, do Novo Testamento, João está apresentando agora a nova criação através de Jesus Cristo. Por isso que no diálogo com Nicodemo, lá no capítulo 3, João vai falar justamente na narrativa acerca do que Jesus Cristo falou. João vai dizer assim, olha, importa-nos nascer de novo. É o que Jesus Cristo disse para Nicodemo. Você precisa nascer de novo. É a nova criação. É Deus gerando novamente o homem, só que dessa vez gerando através do Espírito. Nova criatura e mas Salmo 33, verso 9, ela diz, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Sempre a palavra de Deus já estava presente na humanidade e continua presente na humanidade através de Jesus Cristo.
Deus criou todas as coisas por meio de Deus. Então, ele diz algo que está no meio do criado todas as coisas do céu e do terra. Tudo que funciona está funcionando aqui neste mundo, foi porque Jesus Cristo estava na criação, Jesus Cristo foi conduz a história desse mundo, a história da minha vida e também conduz a história da sua vida. A história da humanidade está nas mãos de Cristo, por ver que Deus todas as coisas. No grego, a expressão no grego é que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada que foi feito se fez no verso 2. Tem um sentido de que esse verbo ele conta assim um tempo perfeito. Que se refere a esse tempo perfeito. Isso indica que não há mais nada que ninguém possa fazer, porque já foi tudo perfeitamente concluído. Isso é a criação de Deus aqui neste mundo, que desde Jesus Cristo, o ato foi perfeitamente concluído, não há mais nada que o homem possa fazer. Isso é a criação que já está consumada em sua criação. Não é um processo evolutivo da mente como alguns pensam. Não é um processo evolutivo. Não de forma alguma. Mas o que entender é que Deus continua a operar em sua criação. A operar transformando vida, transformando realidade, transformando situações que seriam catastróficas em bênção. Deus continua operando na sua criação, mas a obra já está concluída e perfeita. Nós não somos seres de evolução. Mas, pastor, eu aprendi na escola que o homem veio de macaco. Um macaco evoluído. Todo mundo veio de macaco. E evoluído na criação de Deus. Deus se forma, o homem se forma, o homem evoluído. E daí forma um ser vivente. E desse homem surgiu toda a humanidade. Não foi a evolução do bicho, não foi a evolução do gênero que se moveu nada, não foi a evolução. O mundo foi criado e criado perfeito por Deus, e o Senhor Jesus Cristo estava nesse processo da criação de Deus, da igreja. Tudo foi criado por Ele, está porque a Bíblia observa que ainda está acontecendo na humanidade, é uma evolução, não observa, eu sou humano, mas eu me sinto um pouco ligado, né? O contrário, né? Eu sou ligado, apertei o mesmo, né? Mas tem alguns que estão se assimilando a forma demais. Tem gente que anda de coleira nos próprios que o outro carregando. Tem gente que já está usando cara de cavalo. Você acha que isso é normal? Tem gente que já está se sentindo um passarinho perdoado. Tem gente que já está se sentindo qualquer bicho aí no mar. Isso não é normal, gente. Isso é loucura. O ser humano está pirado.
tudo porque não crê na criação perfeita de Deus, uma concluída e pronto. E que o ser humano é a joia rara da criação de Deus, gente. Cada prefere um animal, um cavalo, um cachorro, que é a joia rara da criação de Deus. Porque quando Deus cria todas as coisas, Deus falou muito bom. Criou os animais bons, mas quando criou o homem, Deus falou muito bom. Porque a mulher foi muito bom. Porque você tem mais de semelhança dele. Existe semelhança pelos pais que não semelhança de Deus. Então precisamos entender que no processo da criação Deus é tudo perfeito e é todo criação perfeita e tudo perfeito também estava lá. Aí vem o verso 14. Por que todas as coisas foram criadas? E o verso especial se ele de graça e verdade, e sua glória, glória a todo mundo. Quando Jesus Cristo ministrou aqui na terra, Jesus não era um fantasma, nem espírito, como algumas religiões pensam. Jesus Cristo não era isso. Seu corpo não era uma ilusão. O corpo era realmente um corpo físico, humano. É tanto que esse telefone teve sofreu na sua crucificação, padecer, ser sangue do perfeito. Tanto os outros discípulos tiveram experiência pessoal e eles entenderam a realidade do corpo de Jesus perfeito. Apesar da ênfase de João sobre a divindade de Cristo, ele deixa claro que o Filho de Deus veio em carne e osso, ainda que sem pecado, se sujeitou à fragilidade de Deus. Jesus Cristo, ele veio em carne e osso, morreu e foi em carne, porém Cristo não veio. Sempre veio esse homem, mas não perdeu a sua divindade. Ele continuava sendo Deus. Mas passou como os filhos. Isso é, Jesus que era sempre sendo Deus, sempre sendo homem. Jesus Cristo, quando queria curar, ele curava. Não curava. Jesus Cristo, quando queria ressuscitar a morte, ressuscitava, não ressuscitava. Morto. Há 4 dias como Lázaro, não tinha jeito, não tinha como voltar. Jesus Cristo ressuscita. Então ele tinha todo o poder, como Deus, mas no entanto, de figura humana, ele se sujeitou a morrer em morte de cruz pelos nossos pecados. Mesmo sendo Deus, na sua figura humana, ele sujeitou a morrer. Jesus Cristo ia descer da cruz e destruir todos aqueles que iam matá-lo. Não podia? Podia. Mas, ao invés de dar a fim da humanidade, Jesus Cristo os seres humanos pecadores, seres humanos que desejaram a sua morte de cruz. E Jesus Cristo na cruz, ele olha para aquela humanidade que desejava a sua morte e ele diz: Pai, perdoa, porque eles sabem. Ele perdoa cada um daqueles que estavam tentando o perigo. Deus na humanidade, redimir o ser humano pecador do seu pecado. Apesar da ênfase do homem pela humanidade de Deus. Vamos falar de Jesus Cristo, que o Evangelho de João é a revelação do Cristo de Deus. Que existia antes do mundo de Cristo, que já fazia presente, não está falando sobre isso. Mas, no entanto, ele mostra a humanidade clara de Jesus Cristo que sem pecado ele se sujeitou para a humanidade.
Em seu Evangelho, João ressalta o que ele estava. Jesus cresceu, Jesus ficou com o espírito agitado, comoveu e chorou diante do túmulo de Lázaro. O texto vai dizer também que Jesus Cristo ali tudo ele sentiu, ele sentiu o sofrimento da cruz e o seu corpo morreu, depois de sangrar. A humanidade de Jesus Cristo também, e depois de sua ressurreição, ele demonstra o seu corpo real, porém glorificado. Ele aparece aos seus discípulos e diante também mostra o seu corpo real glorificado. É tanto que ele vai também tocar em suas partes. É o corpo real glorificado. Isto é o corpo diferente depois da ressurreição do depois da ressurreição do morto perfeito. É um corpo diferente. Isso é o verbo vivo de Deus que demonstra em todo momento a sua humanidade, mas também a sua divindade. De maneira que glória dele verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne foi um nascimento virginal, foi um nascimento do filho de Maria, e ele assumiu a natureza de uma sem pecado e se identificou com todos nós. Jesus Cristo é o único que sabe realmente o que você está sentindo. Jesus Cristo é o único que sabe realmente o que se passa na sua mente e no seu coração. Ele é o único que sabe o que se passa no seu interior, todas as dores, as dificuldades, as ansiedades que você vive. Jesus Cristo é o único que sabe. Sabe por quê? Porque foi ele que vive. E ele sabe disso porque também ele passou pelo processo, está passando pelo que ele está passando nesse mundo. Então ele conhece todos os aspectos da nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Ele conhece todos os aspectos da nossa vida. O verbo vivo. Ele não é um feito para se tratar como algum pode dizer, é o nome que existe na sua vida. Não é esse conceito, mas ele é uma pessoa que pode ser vista pela humanidade, ser tocada, ser ouvida. É um querido, um Cristo vivo que é verdade. Deus foi homem e a história de Natal, irmão, não é só esse conto simbólico que alguns imaginam. A história de Natal é algo extraordinário. É Deus habitando com seu ser criado. E após aqueles que creem em Deus se tornam filhos, verdadeiramente filhos de Deus. É Deus habitando com seus filhos e com suas filhas. Isso é extraordinário e até difícil de compreender na nossa mente. Foi isso que aconteceu. Por isso que cada vez mais precisamos celebrar a vida do Filho de Deus ao mundo, glorificar, honrar, cantar, exaltar e anunciar que Ele veio a esse mundo para salvar pecadores como nós. Concluir, a revelação da glória de Deus é muito importante no Evangelho. Jesus ele se revelou para cada um dos que conviveram com Ele, tem se revelado até o dia de hoje para cada um de nós. Deus em sua pessoa nunca deixou de se revelar para a humanidade, se comunicar com a humanidade. No passado ele se comunicou e hoje ainda continua se comunicando através das suas obras, através da igreja, através do que ele fez na vida de milhares de pessoas.
João relata aí que a mulher tem uma espécie finais maravilhosa, com milagres, que revela publicamente a glória de Deus através de Jesus. E esses milagres, embora sejam milagres extraordinários, mas podemos ver também na simplicidade do Evangelho, fora do milagre, nós vemos a revelação de Deus intacta através de Jesus Cristo, que é considerado como milagre. A glória que fica grande é a revelação de Deus, tudo isso. Mas ela é a revelação de Deus. Mas a glória da nova aliança, ela é evidente e crescente na pessoa de Deus. A nova aliança é Deus em nós, que vive em nós. Natal é Cristo nascendo, não só na breve. Natal é Cristo nascendo em cada um dos seus. Cristo é muito bom e vive em nós. Deus dá e possa esse mês saudando e anunciando aqueles que têm celebrado o Natal do governo, aqueles que celebraram Natal através da Pai Noel, através de presentes, através de árvore do Natal. Vamos anunciar o Natal e a vida do Filho que veio ao mundo para ele pecadores, salvar pecadores. Que Deus nos abençoe. Amém.